Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Prêmio Isoflex de Melhoria. Meu nome é José Marcelo Palma, eu sou um dos organizadores do Prêmio Isoflex. E o nosso objetivo aqui é falar um pouco com vocês que se inscreveram nesse projeto e que agora vão começar a utilizar, né, o método A3 para construir, né, para exemplificar o projeto de vocês. Eu tenho certeza que alguns de vocês podem estar aí um pouco preocupados, meio ansiosos com essa questão da utilização dessa metodologia, né, para alguns que de repente já ainda não usaram isso. Nós da Isoflex, nós não escolheríamos, né, esse modelo A3 se ele não fosse uma metodologia, uma ferramenta muito simples de ser aplicada, que era exatamente esse o nosso propósito, fazer com que vocês pudessem participar utilizando uma metodologia bastante simples, bastante prática, e que certamente não vai ser utilizada por vocês somente para aplicação desse prêmio. Tenho certeza que ao longo da carreira de vocês, dentro das empresas, a utilização desse modelo A3 vai ser bastante útil. Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui agora é um pouco alguns conceitos bem básicos sobre o que é o A3 e, basicamente, né, uma sequência de preenchimento para apoiar vocês. Então, eu vou mostrar um pouco para vocês, espero que vocês entendam e eu tenho certeza que a partir de agora o A3 não vai ser nenhum segredo, não vai tirar o sono de ninguém, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então, pessoal, como eu comentei com vocês, né, o A3 está sendo utilizado para o nosso Prêmio Isoflex de Melhoria, que é o formato, né, que é o formulário no qual vocês vão explicar, né, para todos nós o que vocês fizeram, como que vocês chegaram é, nesse projeto de melhoria. Então, olha só, então vamos inicialmente começar dizendo para vocês o que é esse relatório A3. Bom, o relatório A3 ele, vocês vão poder encontrar, né, essa nomenclatura 3 como relatório A3, como uma ferramenta, como um método. Então, para nós, a utilização, sempre quando nós vamos resolver um problema, nós muitas vezes temos uma certa dificuldade de criar uma sequência lógica que nos ajude, né, ou seja, um caminho, uma jornada que facilite, né, através de é, uma sequência lógica, né, desde o início desde o momento que você decide, né, sobre qual é o problema que você tem, ajudando você a cada passo que você avança em relação à resolução desse problema, uma metodologia que permita, né, que de uma certa forma lógica auxilie, né, não só você, mas como toda a equipe que faz parte desse projeto. Então a gente está chamando ele, né, de um método A3, justamente porque ele é um processo de apoio para esse ciclo, né, de resolução de problema. Bom, de onde vem esse nome A3, né? De repente a gente fala, nossa, A3, e será que, né, por que tem esse nome? Basicamente, a nomenclatura dele é muito simples, porque ele vem, né, do tamanho dos formatos de folha lá utilizados na engenharia, né, desde A0, A1, A2, A3. Então, o formato A3, desculpe, né, o A4 é o mais conhecido, né, mas o A3 é o tamanho de folha de 42 por 29,7 centímetros. Então, é daí que vem essa terminologia relacionada, porque, logicamente, nós utilizamos uma folha, né, com essas dimensões para que nós possamos desenhar o nosso A3. Bom, onde que nós podemos usar, né, o A3? Nós podemos usar esse método A3 para um projeto, para a estruturação de um planejamento estratégico, mas no nosso caso, né, o grande propósito dele é utilizar o nosso A3 através de um estudo de um problema, né, ou seja, nós vamos utilizar ele, vocês têm algum problema relacionado, né, às operações das empresas de vocês, e de certa forma nós vamos usar esse A3, né, essa sequência lógica ali que vocês vão ver daqui a pouco, justamente para conseguir resolver esse problema através, né, da aplicação da gestão visual. Bom, como é que nós preenchemos esse relatório A3? Inicialmente, nós podemos considerar que tem alguns passos, né, para que nós possamos preencher ele. Bom, inicialmente, nós temos que definir o problema. O problema tem que estar bem caracterizado. E aí, uma vez caracterizado o problema, é interessante que nós tenhamos aí um histórico desse problema, né? O que ele nos causou? Qual foi o impacto? Né? Ou seja, com que frequência ele ocorre? Né? Ele ocorre em todos os equipamentos, ele ocorre em todos os turnos, enfim, como que ele se manifesta para que a gente tenha uma certa ideia, né, de como esse problema realmente vem ocorrendo ao longo do tempo. Uma vez levantado esse histórico, é interessante que a gente levante as perdas, né? O que esse problema realmente está gerando de perda, né,
desse histórico que existe, dessa frequência de ocorrência. Então a gente levanta, né, o que ele está nos causando de perdas aí. Aí, lógico, uma vez que nós identificamos nossas perdas, é interessante que a gente já saiba, com a possibilidade da resolução desse problema, que nós vamos ganhar com isso, né? Ou seja, nós vamos fazer uma avaliação dos possíveis ganhos. Identificamos, né, os principais efeitos e aí geramos, né, esse documento nesse formato A3. Essas configurações, essas sequências, muitas vezes a gente pode até encontrar algumas diferenças, né, em algumas aplicações, mas de forma geral a gente acaba usando essa sequência lógica de utilização do A3. Mas nós vamos ver no nosso modelo que tem alguns campos bastante interessantes, bastante didáticos, com um formato muito simples, no qual vocês aí não vão ter o menor problema do preenchimento dele. Bom, como eu comentei, se vocês procurarem, né, na internet, enfim, vocês vão ver diversos modelos. Ou seja, eu digo diversos modelos porque as empresas podem adaptar, né, alguns campos de acordo com o que você utiliza, a quantidade de descrição que você faz em algum dos campos, você pode ampliar a utilização de gráficos, de figuras, de fotos, enfim. Tudo isso pode mudar um pouco a configuração ou o layout do A3, mas não vai mudar, né, a sequência dos campos no qual esse A3, né, esse modelo A3 vai possuir. Bom, então para nós, no nosso relatório A3, no caso do nosso prêmio Isoflex de melhoria, nós estamos propondo, né, esse layout e esse modelo para que vocês possam utilizar. Então veja só, nós vamos explicar para vocês campo a campo, para que não fique nenhuma dúvida de como realmente nós podemos utilizar esse método A3. Veja só, então, como eu comentei, né, esse modelinho aqui vocês vão encontrar no link, né, do modelo que está na página lá de inscrição do projeto. Então, na página de inscrição, você vai conseguir ter acesso ao link desse modelinho que eu estou explicando para vocês aqui, certo? Então, vamos lá. Vamos explicar para vocês, fazendo com que nós tenhamos aí, de certa forma, um problema, né, como se nós estivéssemos aí preenchendo esse relatório da mesma forma como vocês preencheriam no caso de algum problema identificado na empresa de vocês. Então, o que nós faremos inicialmente? Vamos colocar o título do nosso projeto. Então, nós estamos colocando lá, gestão visual dos indicadores de qualidade do setor de acabamentos. Então, esse é o título do nosso projeto, ou seja, nós queremos implantar, né, a gestão visual, né, esse setor de acabamentos aqui certamente tem alguns indicadores, né, de desempenho do setor. Nós queremos, de alguma forma, percebemos que a importância, né, da gestão visual, ou seja, a ausência, né, vamos inicialmente para o problema, ou seja, a ausência dessa gestão visual que demonstre, né, como é que esses indicadores de qualidade estão ocorrendo, está causando, de certa forma, algum tipo de problema para que a gente possa, para que todo mundo realmente possa saber o que está acontecendo naquele processo. Bom, então, inicialmente, a gente define o título, definimos, né, os participantes, então todas as pessoas, né, todo o time de vocês que fizerem parte, né, desse projeto, necessariamente vocês precisam colocar o nome nesse campo de participantes. Bom, o que nós colocamos ali no contexto? Então, o contexto é algum tipo de informação que vai mostrar para nós, né, em que cenário, né, esse problema está ocorrendo. Então, no nosso caso ali, nós falamos do nosso título, né, a gestão visual dos indicadores de qualidade do setor de acabamentos, e o nosso contexto é que, né, o mercado está cada vez mais exigente e ele requer novos níveis de qualidade com zero defeito. Então, de certa forma, né, essa empresa, né, que tem esse setor de acabamentos está requerendo aí que realmente ela está participando de uma cadeia né, de suprimentos, ela participa de um mercado com alto nível de qualidade e ela realmente precisa aí, de alguma forma, cumprir com algumas metas, né, bastante rigorosas, bastante difíceis de serem encontradas, de serem alcançadas, de qualidade. Então, ela contextualiza isso para que as pessoas entendam, né, ou seja, por que nós estamos resolvendo esse problema? Qual é o cenário? Qual é o contexto disso tudo? Isso é muito importante. Aí nós definimos a nossa situação atual. O que nós esperamos encontrar nessa situação atual? O que está ocorrendo atualmente. Então, se eu estou dizendo que no meu contexto, né, o mercado está sendo exigente em relação a essa questão de requerer novos níveis de qualidade, né, com zero defeito, qual é a minha situação atual? O tipo de monitoramento atual, ele não atende, né, os requisitos, e os requisitos de apontamento são confusos. Então, a gente tem ali, né, uma forma bastante complicada, visualmente a gente não tem ali uma visualização rápida e fácil para onde estamos indo, se os nossos problemas
estão diminuindo, se estão aumentando, em que turno ocorre, em que máquina, né, tem algum tipo de incidência, de frequência maior disso tudo. Então, nesse momento, nós vamos expressar ali qual é a situação atual. Né? É interessante que todo mundo saiba, olha, devido a esse fator, né, a esse cenário atual, que nós estamos aí querendo resolver esse problema. Então, bom, já sabemos em que contexto nós estamos inseridos, já sabemos, né, a situação atual, e aí nós vamos definir aí metas e objetivos para a resolução desse problema, ou seja, né, esse é o objetivo que nós queremos, ao passo que nós vamos conseguir resolver realmente o problema. O que nós vamos fazer? Nós vamos usar meios, no nosso caso aqui do nosso projeto, usar meios para dar visibilidade e transparência de dados, buscando elencar maiores perdas e minimizá-las em 20% no primeiro semestre. Olha só, as informações que estão contidas nessas metas e objetivos. Uma meta e um objetivo bem claro são metas que nos colocam realmente, que colocam todas as pessoas de uma forma muito clara, no sentido de que elas sabem exatamente o que precisa ser alcançado. Então, nós vamos usar meios, né, ou seja, para dar visibilidade, até porque a situação atual está mostrando para nós ali que, né, existe uma deficiência bastante, né, significativa em relação à forma como as pessoas conseguiriam enxergar esses dados. E aí, o que nós vamos fazer? Com essa gestão visual, nós queremos elencar as maiores perdas, e aí, com isso, né, plano de ação para minimizá-las em 20% no primeiro semestre. Certo? Nós definimos ali um período, uma meta, né, um objetivo quantificável, de forma que a gente pode ficar muito tranquilo, seja quanto ao que as pessoas entenderiam, né, da sua participação na resolução desse problema. Bom, uma vez feito isso, nós vamos para o nosso campo de análise. Então, com a estratificação de dados e busca das causas, olha só, foi possível identificar a falta de controle e metas claras que tragam ações e atenção ao tema. A principal é não medir e conferir as tolerâncias permitidas. Então, veja só, analisamos o nosso contexto, mostramos a situação atual, definimos uma meta e fizemos uma análise. Então, qual foi essa análise? Olha, estratificamos esses dados e verificamos, né, logicamente, a estratificação nos direciona, né, em relação às causas. Aí o que nós identificamos? Falta de controle e metas claras que tragam ações e atenção ao tema. E a principal é não medir, conferir as tolerâncias permitidas. Então, fizemos uma análise, utilizamos um gráfico ali de estratificação, um gráfico de barras, qualquer ferramenta que possa subsidiar essa nossa análise, né? Ou seja, ela está nos ajudando a nos aproximar, né, das reais causas, das causas raízes realmente desse problema. E aí, uma vez identificado, chegamos nesse momento em que nós já conseguimos fazer essa análise, nós vamos ver ali qual é a nossa situação futura. Nós já sabemos qual é a nossa característica inicial. Qual é a situação futura? Ter uma gestão visual personalizada para o gerenciamento diário das atividades da qualidade do setor de acabamento. Então, veja só que nós já dimensionamos, olha, é isso que nós queremos. Bom, nós temos a nossa situação futura, só que nós precisamos fazer com que, né, essa situação futura desejada, ela se materialize. Como é que nós materializamos um desejo? Criamos ali uma estratégia, um plano de ação, desdobramos essa nossa vontade nessa situação futura em ações concretas, que fique bem claro para todas as pessoas o que vai ser feito. Então, aí vai descrever essas ações, nós vamos colocar ali o responsável, vamos definir um prazo para essas ações e possíveis contramedidas, ou seja, eu posso definir uma ação e essa ação pode não ser eficaz, pode não ser efetiva, ela pode ter algum tipo de uma ocorrência, né, imaginávamos, né, que aquela ação poderia nos levar a um determinado resultado, né, e isso não ocorreu, então esse plano de ação tem que ser dinâmico, nós temos que consertar, né, caso algumas ações ali não tenham sido tão eficazes. E aí, lógico, fizemos um plano de ação, o que é importante? Agora nós temos que acompanhar, sabendo, né, para que nós possamos olhar se realmente essas ações estão sendo alcançadas. Então, tendo a ação realizada, então o indicador escolhido, né, que reflita a eficácia e eficiência do plano, deve ser exposto e comparado à meta objetivo definido, caso não reveja a causa ou nova ação. Então, nós vamos definir um acompanhamento ali para que a gente realmente possa verificar se isso realmente ocorreu. Aí tem um gráfico ali que vai mostrar, olha, o nosso acompanhamento, né, mostrou para nós ali que, de certa forma, né, esses indicadores foram caindo ao longo do tempo. Então, vejam só, preenchemos o nosso relatório A3.
Vocês percebem que é uma metodologia bastante simples, que basta, né, que vocês tenham uma certa atenção em relação a essa sequência lógica. Essa sequência lógica, né, esse passo a passo, vai nos ajudar justamente nesse caminho para a resolução do problema. E lógico, como eu comentei com vocês, aqui nesse relatório A3 você pode inserir, aumentar a quantidade de texto, você pode inserir fotos, gráficos, tabelas, desenhos, enfim, aquilo que você, né, que a sua equipe considerar necessário para que você realmente, para que as pessoas que visualizem esse A3 tenham uma clara identificação, né, de como vocês chegaram a essas conclusões. Então, utilizar meios visuais, né, que representam a ideia do projeto, exatamente esse é o nosso grande propósito, e ou trazem dados reais, né, sobre o tema. Então, a gente pode trazendo aí com muito mais clareza, né, para o uso crítico do pensamento PDCA, a solução e seu plano a estabelecer e medir no acompanhamento do projeto. Então é sempre importante que nós tenhamos aí, de alguma forma, que esse relatório A3, né, que esse seu problema, alinhado, né, ao prêmio Isoflex de melhoria, ele seja relacionado, né, à aplicação de uma gestão visual justamente para resolver um problema que você tem. Esse é o nosso grande objetivo, né, de ver aí no seu projeto de que forma você utilizou a gestão visual para a resolução de um problema, né? A comunicação dentro das organizações é algo bastante complexo, muitas vezes nós temos ali muita dificuldade de nos comunicarmos, e a gestão visual acaba sendo aí o grande elemento, né, de fazer com que essa comunicação seja muito mais eficiente, ela chegue realmente nas pessoas de uma forma muito mais adequada. Bom, então anota aí algumas dicas gerais aí que você pode, que vai ajudar você também bastante para você preencher o seu modelo A3. Veja só. Então, como eu comentei com você, aqui no título, né, ou seja, nós, né, definimos lá a gestão visual dos indicadores de qualidade do setor de acabamento, então defina bem o seu título, todos os integrantes do seu time, no seu contexto, né, estabeleça esse contexto do negócio, a importância do A3 para a organização em que o projeto está inserido. Então, é importante, essa fase de contexto é importante, porque nos posiciona na relevância, né, do projeto que nós estamos aí tentando resolver. Então, na situação atual, descreva, né, o que você sabe sobre o problema, né, ou essa questão, sempre que possível, quantifique. Quanto mais visual, como nós comentamos, utilize gráficos, tabelas, esquemas, figuras, ou seja, né, não se limite, né, ao espaço aí, que as informações que a gente está disponibilizando para vocês, e sim, o importante é que a qualidade visual, né, do seu relatório, das informações para esse processo, né, que vai envolver toda a sua equipe, seja bastante eficaz. Defina, né, as metas e objetivo, descrever o resultado desejado, deixar claro quanto, né, que você pretende melhorar e até quando. É importante que a gente defina muito bem isso. No campo de análise, analise, né, a situação atual do problema, desse problema abordado, até que se chegue à causa raiz. Então, existem várias ferramentas da qualidade que você pode utilizar, os 5 porquês, diagrama espinha de peixe, gráfico de Pareto, enfim, tem uma série aí de ferramentas, né, da qualidade que você pode utilizar para você fazer uma análise bem apurada sobre o problema que você está analisando. A situação futura, lógico, descreva o que você pretende alcançar com esse projeto de forma muito visual e muito objetiva, né? Seja claro e objetivo. Muitas vezes nós temos aí uma vontade enorme de resolver o problema né, de uma única vez, ou problemas muito complexos. Então, o mais importante é que, de repente, a gente também consiga ir resolvendo as coisas por partes, né? O seu projeto pode resolver pequenos projetos, pequenas melhorias, mas que, se somadas, vão certamente gerar grandes ganhos para a tua empresa. Por isso que eu falei que o relatório A3 ele é uma ferramenta que, além de você aprender ou já melhorar a sua aplicação, né, já que se algumas pessoas já conheciam essa metodologia, utilizar ele para você aprimorar ainda mais a sua capacidade de resolução de problemas, para ajudar ainda mais a sua carreira, né, e os resultados da empresa. O plano de ação é importante que você detalhe as ações necessárias para a implantação do estado futuro. Então, se você quer chegar naquele futuro, detalhe muito bem essas ações. Deixe claro, muito claro, quem vai fazer essas ações, o que, quando, defina todos esses prazos, todas essas características de um plano de ação. Isso é muito importante. E aí, no acompanhamento, claro, nós vamos acompanhar essas ações. Não adianta você esperar chegar somente naquela data, né, que foi prometida, aquela ação. Você pode ter ali um acompanhamento semanal, diário, mensal, enfim, né, de acordo com o que você vai dimensionando essas ações. É interessante que você vá verificando se realmente aquilo que você gerou
está gerando, né, os resultados que você gostaria. E até mesmo aquilo que a gente já comentou, possíveis contramedidas, né? Ou seja, vamos ajustar as ações que não estão aí dando algum tipo de resultado. Então, basicamente, pessoal, essa é a forma de preenchimento do A3. Vocês viram que é uma ferramenta extremamente simples, como eu comentei. Não tem muito segredo, a questão é você ir desenvolvendo e implementando, né? Ou seja, utilizando com o tempo, com a prática, isso vai sendo muito bem estabelecido. E algumas sugestões, né, que a gente tem aí de gestão visual para vocês. A gente tem diversos modelos, a Isoflex tem uma gama gigantesca, né, de soluções visual, e aí vocês podem, justamente nos projetos de vocês, direcionar isso para qualquer tipo de aplicação que a gestão visual possa realmente resolver o problema para vocês. Então, eu espero que vocês realmente tenham agora uma certa facilidade desse preenchimento, da mesma forma que nós estamos disponibilizando esse vídeo para vocês, para que vocês possam entender um pouco melhor o A3, nós continuamos assim à inteira disposição de todos vocês, para que certamente qualquer dúvida que vocês tenham, nós possamos de alguma forma realmente sanar junto com vocês. Então, pessoal, eu espero que realmente vocês possam preencher esse relatório de uma forma muito, muito tranquila. Da mesma forma, repito, ficamos à inteira disposição de vocês para qualquer problema. Eu tenho certeza que esse prêmio vai ser muito interessante. Espero que vocês sejam, né, premiados. Nós temos aí uma grande expectativa de ótimos projetos. Então, estamos aí à espera dos seus relatórios. Eu tenho certeza que esse projeto vai ser um sucesso. Ok? Então, muito obrigado. Tenham aí um bom projeto, envolvam a sua equipe e certamente, né, os resultados das suas empresas certamente vão ser alcançados. Até mais, pessoal. Muito obrigado.